Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Meu primeiro trabalho foi na pré-escola. Eu entrei na pré-escola dia 17 de março de 77, na direção, só que nesse período era Chapeuzinho Vermelho. Eu entrei nesse período e até hoje, agora dia 15 de março deste ano, completou 40 anos que eu estou na direção de uma pré-escola. Sim, o Balão Mágico, o primeiro diretor foi Rita Albuquerque, eu não sei a data, provavelmente, só sei que foi em 80, a primeira diretora foi Rita Albuquerque e o prefeito nessa época era Marli Costa Barbosa. Então, eu já trabalhava antes numa pré-escola chamada Chapeuzinho Vermelho. Essa pré-escola, devido à carência de tanta criança que tinha que entrar na primeira série com 7 anos de idade. Então, as crianças entravam sem saber de nada, né? Então, a paróquia se preocupou e contratou. A primeira diretora desse colégio foi Natesse, que era Chapeuzinho Vermelho. Aí, quando a Natesse se casou, teve que ir embora e eu fiquei na direção, trabalhando mais aqui do Leôndida. Aí, nesse período, nós trabalhamos mais ou menos 5 anos, aí foi que foi formado o Balão Mágico, aí depois a gente foi transferida para o Balão Mágico e acabou o Chapeuzinho Vermelho. O Lago do Rodrigo, na época, era pertencente ao Lago do Junco, e a pré-escola veio de verdade para o Balão Mágico no mandato da prefeita Marli Costa Barbosa. Aí depois que ela veio, foi que eu entrei em 82, com os devidos professores que são estes. Aí que os devidos professores da época, quando eu assumi o Balão Mágico, eram esses professores aqui. O primeiro secretário nessa época do Balão Mágico, primeiro foi o João de Castro, que no comando da Marli Barbosa, depois foi o Ri Barruda, e depois do Ri Barruda veio a Eudina. Os primeiros professores foi Aline Jane, Francisca da Zeca, Tia Nelza e os primeiros professores foram esses, do Balão Mágico, os que trabalharam comigo. Então, na verdade, foram 3 professores? Foram 3 professores porque trabalhava só o primeiro período, e segundo período e terceiro período. O primeiro período era 4 anos, o segundo período era 5 anos e o terceiro período era 6 anos de idade. Terezinha, que foi a secretária de sempre. A Terezinha, ela entrou no Balão Mágico junto comigo e ainda hoje ela permanece no Balão Mágico como secretária do Balão Mágico. Era precária naquele tempo, não existia educação infantil. Então, devido não ter essa existência e ter muita criança, aí a paróquia se preocupou em formar 2 turmas. Aí a gente trabalhava as 2 turmas, a paróquia pagava, tinha uma mensalidade para os pais. Tinha pais que não pagavam porque não tinham condições. Então, a gente recebia a mensalidade daqueles pais que tinham condições de pagar. Aqueles que não tinham, a gente recebia o aluno. E como era pouco aluno, e eu já era professora do município, então a Tiaquinha ficava com a mensalidade que vinha da paróquia, e eu trabalhava simplesmente de graça, porque só pelo prazer de trabalhar com as crianças. Muita diferença, porque naquela época era o método de soletramento. Então era no tempo do beabá, no tempo que você cortava o papelzinho e botava em cima da letra para a criança dizer que tipo de letra era aquela. A gente não dava, a gente fazia o alfabeto, dava primeiro o alfabeto maiúsculo, depois o minúsculo, não destacava nem vogais nem consoantes. E assim sucessivamente, era muito diferente. Hoje, vem aí a internet, monta os modos
importante que a criança, às vezes, sabe mais até do que o professor, porque ela está por dentro de tudo. Até porque naquela época tudo era copiado à mão, tudo, o dever, tudo você copiava à mão. E hoje, nós temos copiadora, né? Nós temos tudo para as pessoas, as crianças se desenvolver. Naquele tempo não tinha, hoje tem televisão, hoje tem o celular, hoje tem várias coisas que a criança se desenvolve por elas mesmas. E naquele tempo era só o professor e o ABCD, e estamos conversando. E a gente tinha que se rebolar para fazer os papeizinhos, tudo escrito por mão e entregar para a criança os deveres de casa, os deveres do colégio, tudo. Tem muita diferença, muito mesmo, porque a criança hoje, ele aprende através da música, através da dança, através da brincadeira, através de muita coisa importante, né? E naquele tempo era só soletramento, a criança tinha que aprender mesmo, e o professor tinha que ter a responsabilidade de ensinar mesmo aquela criança, pegar na mão, que hoje a gente não pega na mão da criança, tinha que pegar na mão, tinha que dizer, olha, o B com A é beabá, o C com A é CAK, aí vamos fazer as sílabas, B com A, beabó, um L com A, lealá, que palavra forma. Hoje não, hoje as crianças é texto, né? O professor trabalha através de projetos, é texto, a criança já pega um texto, já descobre dentro do texto as palavras, as sílabas, as letras, né? E antigamente não, era só na base mesmo da mão e do antigão mesmo. Os primeiros anos escolares da criança é a base de tudo, é como se seja o alicerce, porque a criança, ela sendo bem alfabetizada, ela já sai lendo, escrevendo. E a criança que não é alfabetizada, que não é naquela época, ele aprendia assim quase como adivinhar. E hoje não, hoje a criança aprende brincando, né? E sendo uma criança bem alfabetizada, ela já vai sair lendo, escrevendo e sabendo tudo. Lá na rua onde ela vê uma palavra, ela já sabe, na televisão ela já sabe. Então isso é muito importante, é o alicerce de tudo. Na base do ensino, é o ensino infantil. O alicerce de tudo mesmo. Porque hoje você vê naquela creche ali a quantidade de alunos que sai daquela creche, começa da merenda escolar, que é de qualidade, que na época não tinha, um prédio, né, que é muita vontade, que naquele tempo era uma salinha entre 4 paredes, vamos dizer. E hoje é tudo à vontade, tem parque, tem tudo à vontade, e as professoras se preocupam também muito com a aprendizagem da criança, através da brincadeira, através mesmo de ensinar a criança, né? Hoje a coisa está muito importante, está muito bem para a criança. Eu não me sinto, né? Eu me sinto assim honrada por isso, porque como eu digo, aqueles pequeninos que hoje são doutores me deram um título. Eu não chamo nem apelido, eu chamo título de Tia Graça, que eu sou respeitada por todos no Largo do Rodrigues, por Tia Graça, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, e eu me sinto honrada disso aí. Funciona, ela funciona junto com a creche, aí tem uma parte que é creche, a outra parte é balão mágico. O porquê que as mães ficaram muito revoltadas, o motivo de ser integral, né? Porque antigamente não era integral, era a parte matutina e a parte vespertino. Aí hoje é integral, mas que ela existe sim. Eu sou ainda hoje a diretora do querido Balão Mágico. Naquela época, eles derrubaram porque queriam fazer o hospital, né? Então não era um prédio assim também que fosse a altura daquelas crianças. Era só um salão repartido com aquele Duratex, né? Era só um salão repartido com aquelas coisas. Então não era uma coisa muito importante para aquelas crianças, né? E quando surgiu o hospital, aí o prefeito achou por bem derrubar, que era a entrada do hospital, e prometendo à comunidade que depois faria um prédio
para o Balão Mágico. Só que o Lago dos Rodrigues foi premiado nessa creche, e a creche é muito grande, aí eles se acomodaram e nós ficamos na creche. São 6 turmas. Lá na creche, de 0 ano a 3 anos é creche. Então, de 3 anos a 5 anos é Balão Mágico, que antes era de 4 a 6. Hoje não, hoje a criança tem que entrar na primeira série com 6 anos de idade. Já com 5 anos já termina. Porque antes a criança tinha que entrar com 7 anos, embora ela fosse completar 7 anos em abril e ela tinha terminado, mas ela ia terminar, a criança ia entrar, completar 7 anos em abril, mas como ela não, e as aulas iam começar em março, como ela não tinha os 7 anos completos, a criança não entrava na sala de aula, tinha que ficar no Balão Mágico, porque não tinha completado devido 15 dias ou um mês, não aceitavam a criança na primeira série. Embora a criança dominasse a leitura, dominasse a matemática, mas eles não aceitavam. Era lei que vinha do Estado. Hoje não, hoje a criança já termina com 5 anos e pode entrar com 6 anos. Embora ela vai completar em março ou em abril, mas ela tem o direito dela, o direito dela é entrar na sala de aula já com 6 anos de idade, antes de 6 anos. Quando eu fui trabalhar na educação infantil, o Frei Adolfo me chamou e pediu que eu fosse trabalhar na educação infantil. Eu falei para ele que eu não iria trabalhar numa coisa que eu não gostava de criança. E ele olhou para mim e disse: você é a pessoa indicada para trabalhar com criança, você é que não sabe que gosta de criança. E então eu comecei a trabalhar desde aquele dia e amo as crianças, sou louca por criança. E não envelheci, ainda hoje sou jovem, porque me sinto criança. Gente, o que eu deixo a mensagem para vocês, pedagogos de hoje, que trabalhar com criança é a coisa mais importante da vida da gente. Até porque a criança, ele acha que você é tudo para ele. Ele acredita em tudo que você diz, ele faz tudo o que você manda, e ele se pega tanto a você como que seja a mãe. E então é muito importante isso. E então se você... E também você, como pedagogo, você tem que se sentir criança para poder trabalhar com a criança. Porque se você não se sentir criança, não adianta também. Porque a criança, ele quer saber do carinho, do amor, de você abraçar, de você beijar, de você tratar ele com amor, com carinho. Então isso é muito importante. O que eu digo para vocês, tratam as crianças com amor, com carinho, com dedicação, que vocês vão ser as melhores professoras do mundo. E aqui estão meus pequeninos, lindos e maravilhosos, que eu amo de coração. É a profissão que Deus me deu, que eu ainda hoje agradeço. E muito obrigado, Pai, por tudo isso.